Brandon balança sua arma. Olha para ela com raiva e diz que mesmo que ela possa fazer isso, é apenas magia insignificante. Ele balança seus punhos de fogo nas laterais e diz que não pode derrotá-lo com isso. Ele apenas lança um feitiço de golem de gelo de baixo, e um monstro de gelo sobe em vermelho. Ele esmaga o monstro com um feitiço de espada mágica inútil. Tudo ao redor é azul. A garota o ataca com um feitiço de onda de gelo. Desejo cai para um joelho e bate a mão no chão. Ele limpa a testa com um cotovelo. Dráculi fica em frente e se pergunta por que ele não usa análise. O mago está cansado. Seu rosto está machucado. Dráculi continua e assume que ele não pode. O mago de sangue acena com os braços feitiço e chuta para a besta sangrenta. Raios de luz vermelha emanam dele. Conclui que o desejo não é capaz de analisar suas obras de arte. Um monstro aéreo aparece ao redor do herói. Ataca com o feitiço da respiração. A besta sangrenta se divide em vários e fica cara a cara com o ar monstro. O mago de sangue estende as mãos. Sangue pingando deles. Ela elogia o jovem por ser conhecedor sobre tantos elementos diferentes da magia. Ele leva as mãos ao rosto, fecha-os e quer adicionar. Um monstro mascarado furioso aparece. Salpicos de sangue voam por toda a parte. Desejo fica no meio deles. Drácula acaba dizendo que todos esses elementos são fracos e o ataca com um feitiço de explosão sangrenta. O sangue e as mãos da empregada estão dobradas. Ela esclarece se o jovem é realmente um mago de apenas o terceiro nível, o feitiço, lâmina escarlate. E Draquel se pergunta por que o herói está lutando contra ela sozinha. Ela coloca a mão na bochecha em angústia. Reclama que as histórias do corvo eram exageradas. Confiante e determinado, Desejo garante que ela esteja realmente preparada. A empregada de sangue olha para ele com cuidado e com raiva e percebe que ela distorceu as fórmulas mágicas 2 ou 3 vezes e esclarece se ele está certo. O mágico se senta na beira do caixão aberto. Em voz alta, como seu oponente se preparou para a análise, percebendo que isso já é demais. Drácula franze a testa e diz que está infeliz com a maneira como ele responde ao seu presente. Esclarece que é nojento. Desejo se inclina exaustamente contra a parede do caixão. Que não é o lugar dela falar sobre isso. Ele olha para ela e diz que tem uma pergunta. A mulher sorri alegremente. Coloca o dedo na bochecha e ele percebe que a chamou pelo nome. Diz que considera esta sua última palavra. Os oponentes ficam em frente. O mágico pergunta quantas pessoas têm sangue de Draco. Está concentrada. Ele ataca Raiden com um feitiço de espada mágica. Ele, mostrando os dentes, reflete com um machado, balança sua espada e diz que não gosta de espadachins mágicos. Como ela, ele balança os 2 machados. A garota se esquiva. Raven diz. Nenhum deles. Ele olha calmamente para Gust, que
Espadachins mágicos não podem sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo, que eles são apenas uma farsa sem uma gota de orgulho. Eles ficam em uma área pavimentada oposta uma à outra. E o homem diz que o espadachim mágico vai perder. Ela fecha os olhos e sorri. Seus olhos se iluminam, e ela diz: "É engraçado ouvi-lo dizer isso." Brayden olha para ela com questionamento. Ela se vira para o monstro e diz que, antes de dizer a ela algo sobre orgulho, ele deveria olhar para si mesmo. Brayden está calmo. Ele diz que a garota não pode Imagine o que eles passaram. Ela o interrompe abruptamente e exige que cale a boca. E apenas fica em um estrado e olha para Riddle. Diz que não está interessada em toda a sua história. Pergunta se ele quer que ela o trate com compreensão e simpatia. Oferece para não fazê-lo rir. O homem está tenso e zangado. Ela o acusa de ser um criminoso que se juntou aos forasteiros e pede-lhe para não perder tempo com conversas vazias. A garota se reflete nos olhos do inimigo. Ela grita para ele atacar. Ele se dirige a ela tensamente. Raven voa até a Jest em terreno elevado. Ela joga uma espada nele. A arma voa muito perto. O inimigo chuta a espada para longe e grita que não vai funcionar nele. A garota desliza de seu pedestal. Um inimigo se aproxima dela balançando os dois machados. A espada perfura o gelo. August cai Brandon, cruza as pernas e os braços. Seus machados brilham. Ele grita abre para fugir. Os braços. E fitas de luz voam para fora dos eixos. Ele termina o que é inútil. Brayden está furioso porque a voz de uma garota ela pergunta ouvida se alguém está fugindo. E Jay se prepara para atacar com sua espada. Seu inimigo não entende que tipo de espada é. Talvez gelo. Ele congela entre as pedras voadoras e diz que é outra espada. Ela corre para atacar e termina que não vai melhorar sua habilidade. A garota fica no chão e diz que ela deve avisar. Ele balança sua espada e diz que esta é a primeira vez que ele usa em batalha. Ela segura com força na mão. O brilho da espada emana da varanda. Raiden range os dentes, tosse e percebe o frio congelante. A Jest se aproxima do inimigo. Ele amaldiçoa. Raton olha cuidadosamente para o espadachim mágico. Está pronta. Ele lança o feitiço de pré-concentração. Olha para ele. E responde com o feitiço Ice Impress. Redemoinhos dourados voam entre as pedras. O monstro atacou com um feitiço de furacão na montanha. Brandon parou dentro do feitiço lançado. Sorriu e chamou a garota de vadia arrogante. Ele coloca seus machados para frente e diz que as idades teriam tido uma morte fácil. Se ela não tivesse dito algo estúpido, a voz de uma garota vem do vazio cinza. Ela diz ao inimigo que ele é bastante forte. Contra o pano de fundo do céu escuro. Os inimigos eles estão muito perto. E o espadachim continua que, ao mesmo tempo, ele é muito autoconfiante. Ele se vira de surpresa e medo. E pergunta quando ela está. Rochas voam
e Agush ataca o inimigo com sua espada. Eles brigam na parede. O homem repreende a garota. Ele não entende o que ela está fazendo com ele. Bryden está com medo. Seu corpo está congelando. Ele suspira e se transforma em um bloco de gelo. Só que a cabeça dele não está congelada. Ele jura maldições e exige remover sua magia. Ele olha para a garota e repete que é inútil. Agis diz que não pode controlar a espada. Ela pega o punho que sai do fluxo de gelo, que vermelho e virou, e diz que ela tocou a espada. A espada sai do gelo. Ela se vira para o inimigo, ele puxa a espada e termina dizendo que já perdeu os olhos de um homem visíveis, de um bloco de gelo. O espadachim se despede dele. Ela deixa o campo de batalha e joga por cima do ombro que Raton, pedras estão voando atrás dela. Ela sorri e assume que o desejo ainda está lutando. Sangue e pedras voam. Ela virou-se para o desejo sorrindo. Ele acha que, revelando o segredo de sua magia, ele pode mudar o curso da batalha. O inimigo olha para ela silenciosamente. O mágico corre por toda parte coberto de sangue. Seu oponente continua. Que a fonte de seu maná sem fim é sangue. E pergunta: o que ele vai fazer sabendo disso? Desejo lança um feitiço de névoa na corrida. Perdeu. E diz que não vê seu lindo rosto. Ele está se escondendo. Ela o procura no nevoeiro e pergunta onde ele está. Desejo emerge da névoa. O mago de sangue grita morcegos sangrentos é o feitiço dela. Ela os aponta na direção do inimigo. A terra aparece sob o mago. Ele é protegido pelo feitiço terra e apoio. Drácula grita atrás dele através da névoa. Que ele realmente é um mestre em fugir. Ela cantarola pensativamente, olhando para a cidade. Aquele desejo ainda o quer, tira-los da rota de abastecimento. O mágico aparece em uma rua da cidade. Na frente de uma mulher. Ela diz que ele é mais estúpido do que ela pensava. Desejo olha para ela e pensa os aliados estão tentando neutralizar soldados com lavagem cerebral e não podem ser interferidos. Pensar aquela magia que transforma sangue em mana é mais eficaz no campo de batalha e ela entende que não pode trabalhar para sempre. Drácula se senta em um redemoinho sangrento e admite que é incrível aguentar por tanto tempo, sugerindo que ele usou o feitiço que destruiu o pai. Nefa ela sorri e acrescenta que, se é claro, Drácula lançou um feitiço de círculo sangrento. Desejo olha para ela. Ela termina. E se ele conseguir lançá-lo? Ela parece cansada e diz que seu mana está quase acabando. Desejo tem uma arma em suas mãos e se oferece para completar a primeira rodada e diz. Ele não achou que jogaria aquela carta tão cedo. Um bastão com uma pedra vermelha no topo mágico está pendurado no espaço. E se oferece para começar a segunda rodada. Exarion entregou um bastão e disse, envolto em uma bandagem, pegar o herói que estava puxando as botas. Olhou para ele e perguntou: o que era? Ele pegou o bastão em suas mãos.
e o mestre, parado ao lado dele, disse que era um presente dele, ao qual ele disse que este presente era luxuoso. E agradeceu. O homem de cabelos compridos disse que não há nada de errado, não gosta. Ele disse que este era um bastão de mana, criado exclusivamente para ele. O protagonista olhou para a equipe com preocupação e perguntou novamente. Ele respondeu que o incidente com o pai e Nef levou-o a desenvolvê-lo. Ele disse que suas habilidades de computação estão no nível mais alto, mas sua maneira reserva não permite que sejam devidamente realizados. Ele levantou o dedo com uma cara inteligente e disse que a funcionalidade dessa equipe era semelhante ao que ele tinha. Ele disse que pode armazenar e liberar mana. Mas há uma ressalva que vale a pena considerar. Ele imaginou uma pessoa emitindo uma aura e conectado a uma equipe. Ele disse que poderia ser irritante, mas ele não deve o selo com pedras mágicas. E também deve carregá-lo com ele. E sempre brinquelou com sua mãe. Ele parecia sério e olhou para ele. E disse que, quando ele usou, quando necessário, seria uma boa arma, que compensaria sua fraqueza. Desejo começou a cobrar de sua equipe e agradeceu a Shazarian. Ele levantou seu cajado e começou a preparar o par, liberando faíscas e olhando para seu oponente. Ele disse que eles estavam começando o segundo turno. A ruiva olhou para ele com desagrado. E pensei que sua quantidade de mana havia aumentado, incrivelmente. Mas mesmo assim, ela começou a criar picos sangrentos no ar. E asas sangrentas apareceram atrás de suas costas. Ela disse que a vitória seria dela. O herói parado no chão olhou para ela, cansada, e disse a ela que ela estava falando sobre isso muitas vezes já. Mas então seus olhos mudaram bruscamente, e ele a perfurou com seu olhar. Ele a encorajou a agir rapidamente. Ela olhou para ele com alarme. E pensei que seus olhos eram assustadores, mesmo que o resultado batalha já era óbvio. Seus olhos se encheram de sangue, e ela franziu as sobrancelhas. Ela pensou por que ele fingiu estar tão calmo. Ela disse que, se ele perguntar, ela perfurou as mãos na frente. Dirigiu um grande número de espinhos sangrentos para ele e usou o sena carmesim para soletrar. Ele disse que ela iria acabar rapidamente com ele. Ele moveu seu cajado um pouco para o lado. E mana girou no ar. Ele olhou para ele e disse que a hora tinha chegado para o presente luxuoso de Ezarrian. Para estrear, ele levantou sua equipe para cima, liberando um enorme fluxo de chamas azuis, e lançou um feitiço de explosão de fogo. Ela começou a se esquivar das chamas, pulando para trás. Ela pensou que era impossível para que sua magia seja bloqueada pelo mesmo poder. Ela, com raiva, levantou a mão, junto com um fluxo de sangue de volta. E pensei em como ele era ruim. Ela pensou que precisava lançar um feitiço mais poderoso. Ela criou numerosos fluxos de sangue. O herói criou uma enorme esfera de fogo na frente dele, com seu bastão, usando o feitiço de respingo de fogo. Uma enorme coluna de chamas disparou. Ela caiu no chão e tentou desacelerar. E disse que era engraçado, porque todos os seus feitiços fazem bloquear um ao outro. Ela olhou para a chama e, sorrindo, perguntou se ele poderia jogar alto nível.
Magia no mesmo espírito. Ele deu um passo à frente e perguntou a ela sobre como ela mesma, pensou ele, deixando rastros de mana e relâmpagos atrás dele. Ela olhou para ele e disse que, mesmo com o artefato, ele ainda era inferior a ela na quantidade de mana. E disse a ele que neste ritmo, mas ela fez uma pausa e franziu as sobrancelhas. E pensei que se ela pensasse sobre isso, ele de repente percebeu que não deveria simultaneamente apoiar os feitiços, com um poder tão enorme e a velocidade de sua fundição. Ele apontou seu cajado para ela e perguntou o que ela estava esperando. Ele a encorajou a começar a calcular o próximo feitiço. Ela colocou as mãos para frente com um sorriso e disse a ele que ela poderia viver sem ele. Mas então, ela foi interrompida. Ela de repente ficou surpresa e percebeu que sua magia, ela começou a abaixar lentamente as mãos. E ele continuou a coletar mana e perguntou se ela achava que, se ela distorceu as fórmulas mágicas, ele não seria capaz de decifrá-los. Um monte de chamas começou a se acumular na frente dele. E ele usou um feitiço de tempestade de fogo. Ela começou a recuar com medo e sentindo o calor da chama. Ela pediu a ele para desacelerar um pouco. Ele lançou toda essa chama diretamente nela. E ela soltou um grito de partir o coração. Naquele momento, Agnes pulou em um dos telhados. Ela viu um pilar de chamas e ficou surpresa. Ela parou e chamou o nome de si. No mesmo momento, ela decolou e pulou para frente. Massas de fumaça subiram para o céu. E ela continuou e disse que deveria haver um limite para sua estupidez. Desejo deu um passo em direção à chama, em que seu rival estava localizado, e perguntou se havia uma exposição de obras para ela. Ele disse Você não a pode ela revelar todas as suas que cartas para o seu oponente. Estes são os princípios. E a sangrenta tentou recuperar o fôlego. Todos feridos com apenas uma asa. Ela olhou para ele com ódio e disse a ele que ele era um pouco canalha. Ela começou a cuspir seu próprio sangue. E ele caminhou lentamente em direção a ela. E disse a ela que ela não era uma artista. Ele olhou para ela com pesar e disse a ela que ela era uma amadora, que tinha esquecido até o básico da batalha mágica. Ela começou a se levantar de joelhos e xingá-lo. Disse a ele que os jogos acabaram. Seus olhos se encheram de raiva. E ela disse a ele que iria matá-lo, impiedosamente e dolorosamente. Mas ele interrompeu e perguntou se ela ainda não entendia a situação atual. Ele disse a ela que, além disso, ao fato de que ele analisou toda a magia dela, ele chegou perto o suficiente dela. Eles foram cercados por chamas, e ele disse a ela que ela logo ficaria sem sangue. Ele olhou para ela atentamente e disse a ela que ela havia caído em sua provocação. Ele também disse a ela para olhar em volta, porque o lugar onde eles estão agora está longe do campo de batalha. Ela inclinou a cabeça levemente e perguntou a ele sobre quando eles conseguiram chegar aqui, sem mudar seu rosto. Ele calmamente e claramente disse a ela que ela havia perdido. Ela colocou as mãos no rosto e seu cabelo começou a enrolar. Ela começou a uivar. Ele se abraçou pelos ombros e videiras sangrentas estouraram de suas costas. Ela usou o feitiço de sede de sangue. Ela imediatamente disse a ele para calar a boca.
Ele olhou para as mãos ensanguentadas dela, estourando de suas costas. Ele perguntou se este era outro feitiço de imagem. E ele disse que era terrivelmente irritante. Ela perguntou em voz alta e disse indignada que ela deveria ser a única a falar. Seus olhos estavam machucados. Ela franziu as sobrancelhas e falou sobre como ela iria rasgá-lo em pedaços. Ela disse a ele que, mesmo sem uma fonte de sangue, ela tinha força suficiente para matá-lo. Mas ela foi interrompida, houve um flash verde. Foi a magia do vento que atingiu suas mãos, ensanguentadas. E ela, por sua vez, saltou um pouco para trás. Ele desviou o olhar com alarme e não entendeu o que estava acontecendo. Romantica torceu o rosto em insatisfação e perguntou se essa era a mesma magia da imagem. Então ela acrescentou Aguste seria mais bonito. Ela começou a andar lentamente para frente, jogando seu rifle por cima do ombro, e disse que o rifle de Drake era tão nojento que ela nem queria lutar, e a sangrenta cerrou os dentes e com raiva perguntou como ela se atreveu a falar assim. Uma loira começou a se aproximar por trás, gelo estourou sob seus pés e ela disse que concordava, que isso era uma abominação. Ela lentamente se aproximou por trás e sua rival a notou e virou o olhar em sua direção. A mulher de cabelos brancos continuou e que ela precisava se livrar rapidamente desse sangue sujo. Antes que suas roupas cheirassem a isso, ela levantou a mão e o gelo começou a subir como paredes. Ela usou o feitiço do Palácio de Gelo. A menina ruiva olhou para ela com medo. E pensei que Raydon tinha perdido. Ela olhou para ela com horror e disse que eles eram inúteis, pessoas. Mas ela começou a fugir, alternadamente perdendo as mãos ensanguentadas e xingando a cabeça, pensando em como seria ruim para eles. Ela se virou bruscamente. Ela, de alguma forma, conseguiu se defender do ar. Projétil voando para ela e voou de volta. Ela pensou sobre eles serem bandidos irritantes. Romantica apontou seu rifle para ela. E ela continuou o pensamento. E pensei que uma garota má usa feitiços não verbais. No mesmo momento, Auguste se aproximou dela e balançou para ela. Sangrento. Pensei que o outro estava acenando com sua espada estranha. Ela tentou se cobrir com as mãos de medo. E tentou se acalmar. Ela pensou que havia apenas sangue suficiente de proteção, mas isso foi o suficiente para ganhar tempo. Ela se esquivou do balanço da espada do espadachim mágico e pensou que ela iria se defender com a imagem. Magia e ataque quando seu mana foi restaurado. Ela pulou para trás, quebrando no chão. Mas imediatamente pensei que se esse cara estivesse aqui, ela olhou para ele confusa e pensei que todos os seus feitiços de ataque desejariam. Ficou à distância. Ele ficou com as mãos cruzadas e olhou para ela. Havia um raio vermelho acima dele. Ele olhou para ela em um raio vermelho, de análises reunidas em torno de seus olhos. Ela olhou para ele com o olhar perdido e, em completo desespero, tentou dizer algo. Enquanto ela estava olhando para ele, por trás do carrinho pulou com o florete carregado. Ele olhou para ela agressivamente. Ela tentou. Ela implorou dizer por ajuda. Algo. A cúpula acima do edifício é visível. Alguém está falando sobre isso.
o das planícies de Lagrion, na frente oriental. A rota de abastecimento ao longo do rio Marral. Um homem senta-se na frente de muitos monitores. Alguém continuou a falar e disse que todo o corpo de estranhos que os tinham como alvo foram derrotados. O conde, no chapéu de penas, cruzou as mãos e perguntou se eles consistiam no Cachu, Cavaleiros de Lata e os principais cavaleiros mágicos do Leão, e o rei dos bandidos, o rei com a barba luxuriante. Olhou alegremente e disse que tinha ouvido aquele desejo. Desempenhou um papel decisivo neste. O homem com uma linha do cabelo recuando parecia ameaçadoramente, e disseram que estavam dizendo que ele foi o primeiro a perceber que seu alvo era uma rota de abastecimento. O homem com o cabelo penteado cruzou as mãos e disse que, além disso, ele eliminou o mágico do sexto círculo, que foi secretamente enviado por estranhos. O alegre rei perguntou novamente e disse que o herói era, na verdade, um jovem talentoso. Alguém disse que o exército de estranhos é grande. Mas isso não vai durar muito. O homem, na cadeira, estava folheando papéis. Havia um copo dourado na frente dele. O homem de chapéu engraçado disse que ele até conseguiu chegar a um acordo com os estonianos. O homem da cadeira limpou a garganta para chamar a atenção. Ele tinha um rosto velho, bastante enrugado e orelhas pontudas. Ele levantou e disse que achava que o conselho de guerra havia acabado. Ele bateu o copo na mesa e disse que terminaria a conversa primeiro. Muitas telas começaram a desaparecer, e alguém se dirigiu a ele como o rei da divisão. Ele exalou profundamente deitado sobre a mesa e disse que ele, mesmo um pouco triste, que a máscara de penas estava morta. Ele desviou o olhar e disse que era uma pena, porque ela era uma mulher engraçada. Ele levantou a cabeça, um raio negro o cercou. Ele disse que a vida dela era mais importante do que a vida de dezenas de milhares de soldados. Ela não deveria ter morrido lá. Ele se perguntou se poderia ser um homem mascarado, considerado com um lenço e um rosto com cicatrizes. Caminhou atrás dele. Ele tinha uma jaqueta vermelha com gola larga. E ele continuou a pergunta e se dirigiu a ele como senhor revolucionário. Perguntou se o plano poderia ser considerado um fracasso. O rei colocou os pés na mesa e se virou para ele, e ele disse que a vitória de forasteiros naquela batalha deveria ter sido a chave para seu sucesso. Mas o aparecimento dos Stebbins foi uma surpresa. E ele respondeu que isso também era verdade. Ele tremeu um pouco e o velho continuou. E disse que o homem com a banda é assegurado que os Stebbins nunca deixariam sua terra natal. Promáscara se virou e olhou para ele com agressividade. E disse a ele que ele disse a ele para não ligar para seu camarada. Que o homem na cadeira levantou as mãos e pediu desculpas. Desdenhosamente, os dois se aproximaram da mesa. O homem de capa disse que sua melhor alternativa seria fortalecer as divisões. Posição na Aliança dos Reinos Ocidentais. Ele disse que eles fariam dela a líder entre eles. E ele respondeu que eles quase conseguiram. Ele pegou uma pilha de papéis e disse que nesta guerra dividir teve a influência mais forte entre os reinos ocidentais, mesmo ao ponto de possível controle
absoluto. Ele imediatamente perguntou com um sorriso o quão grande ele era. O velho olhou para seu camarada com insatisfação, jogando as mãos atrás da cabeça, e perguntou o que aconteceria a seguir. Ele perguntou se ele ordenaria o exército de forasteiros recuar. Ele disse que eles ainda não tinham chance de ganhar. E ele respondeu que isso não aconteceria. E mesmo se eles foram destruídos, eles não perderiam nada. O rei tirou as mãos de trás da cabeça e perguntou novamente, surpresa, máscara de corvo. Virou-se e disse que eles eram os mortos-vivos. Qualquer, ele disse que maneira, agora eles devem pensar em como morrer. O rei sorriu e estreitou os olhos e disse que, como ele pensou que era muito divertido, o homem de capa olhou para ele com desagrado. E se ele pudesse fazer qualquer coisa sobre seu rosto desagradável, e ele perguntou por que ele deveria fazer isso, porque assim ele parece mais respeitável. Ou talvez ele começou a tirar a máscara. E faíscas se formaram ao redor dele, e o homem de vermelho se virou. O primeiro perguntou se ele gostava de seu rosto real. E ele disse a ele, para esquecer, ele caminhou até a janela onde o sol estava brilhando, e disse que a classificação de risco havia mudado. Cromash abriu a cortina, e atrás dele estava um homem com metade cabelo azul e meio verde. O primeiro disse que agora desejo, mas ele estava cego pelo sol, e ele disse que estava cego e pediu para ser avisado. Ele, com raiva, segurou a cortina e olhou para ele, e permaneceu em silêncio significativamente. E ele perguntou o que ele queria contar sobre o herói. O homem de capa de chuva, novamente, aproximou-se da janela e disse que ele era o maior obstáculo à implementação do seu plano. Ele abaixou a cabeça e disseram que mobilizariam todos os tropas dos forasteiros. E o enorme, não importa qual seria o resultado da guerra. Ele olhou pela janela com agressividade. E disseram que eram obrigados a eliminar o desejo. No acampamento do Império, muitos cavaleiros se levantaram e ficaram surpresos com algo. Perto da tenda estavam 2 paladinos com lanças. E eles continuaram a se surpreender. E disse que os verdadeiros paladinos de Ártemis estavam realmente aqui, Romantica Sentisei, com um copo na mão. E ficou significativamente silencioso, preocupado. O branco, mulher vestida, na frente dela, segurou o copo. Então, ela rapidamente trouxe sua xícara e se preocupou. Começou a beber. O interlocutor chamou-o de olhos vermelhos, pelo nome, e disse que ouviu que eles desempenharam um grande papel na batalha recente. Ela era uma garota alta, em vestes longas, com cabelos castanhos e uma coroa. Ela disse que seus pais devem estar muito orgulhosos deles. O dobrador de ar se encharcou de chá e alarme. Ela aperta a mão com a caneca e disse que ela apenas fez o que tinha que fazer. E disse a ela que seu novo penteado realmente combina com ela. Um paladino entrou em sua tenda e a acalmou. Ele disse que alguém tinha chegado. Um desejo sem fôlego. Segurou sua equipe e pediu desculpas por estar um pouco atrasado. O teto da tenda é visível. Romantica disse que preferia ir e desejou tudo de bom ao santo. E ela disse que eles se veriam na próxima vez. Priscila olhou suavemente para Mike e que eles não se viam há muito tempo.
e perguntou se ele queria dizer algo a ela. Importante, pessoalmente. Ele se inclinou um pouco para frente. Sentou-se no sofá e disse que isso era tão. E ele disse: